Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, oh, és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e ainda que
capítulo 6, versos 66 ao 68, somente, para a nossa meditação nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versos 66 ao 68, que diz assim a palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 6. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: Queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, igreja? Louvado seja Deus, Pai querido, Pai amável. Te louvo, meu Deus, e dou graças ao Senhor, meu Pai. Todos têm, meu Deus, abandonado para mim, o Senhor, Pai, e saíram por aí, meu Deus, como filho pródigo, meu Pai. Mas somente o Senhor tem um caminho verdadeiro, Pai, para que possamos seguir, ó Pai. Só o Senhor é o verdadeiro amigo, só o Senhor é o verdadeiro Deus ao qual nós podemos confiar. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Somente o Senhor é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, Pai. É o Deus fiel que presente está neste lugar. Eu já pude sentir a tua presença nesta noite, Pai. Continua conosco, Papai, ouvindo este culto, Pai, recebendo este culto, recebendo a oração da tua igreja, os louvores, ó Pai. Toda mensagem que vem aqui, Pai, eu creio que
é o Senhor que está enviando e falando aos nossos corações, ó Pai. Usa, meu Deus, quem quer que seja nesta noite. Mais uma vez, que fala conosco, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Exaltado seja para sempre o nome do nosso Deus. Irmãos, nós vamos começar o nosso culto, comunicando aos irmãos que Valderina Lopes, a Valderina Lopes, ela está aqui em mudança de bairro e ela vai dar uma situação que para ela nós entendemos que também é um caminho bem bom para ela, para a família dela. E como estamos comunicando aos irmãos que a nossa irmã está de mudança. Quantos irmãos aqui presentes, apesar da tristeza do coração, querem dar a carta de mudança, recomendando para que a nossa irmã Valdenira seja recebida ali naquela congregação, naquela igreja onde ela estará reunida? Quem concorda, ela receba essa carta ali, você comigo? Amém. Irmão Valdenira, apesar da tristeza, da saudade, a senhora vai deixar, mas a senhora vai recomendar. E vou dizer mais, muito bem recomendada pelo esforço, pelo tempo que a senhora passou. Deus abençoe em nome de Jesus. E a irmã Lenita, ela está internada. Vamos fazer essa oração por ela? Vamos colocar em pé. Vamos estar orando por ela, para que Deus visite a nossa irmã Lenita, onde ela estiver agora. Eu sei que você crê no milagre de Deus. Eu vou pedir mais uma vez, então, você pega na mão desse crente que está ao seu lado. E esse apego de irmão, esse apego de irmão significa a comunidade de propósito. Estamos pedindo pela mesma coisa, pelo mesmo objetivo. Nós queremos ver o mesmo milagre acontecer na vida dela, em nome de Jesus. Sim, Pai, certamente. Aleluia. Fala para nós o nome dele, Renata. Floresval. Está orando também pelo Floresval, para que Deus dê saúde ao Floresval, onde ele estiver agora, em nome de Jesus. Sim, né? 16 anos. 16 anos. Olha só. E Verolina também pede oração. Você se recorda que no domingo passado nós nos levantamos aqui. Quantos irmãos não estavam presentes aqui por conta ou por motivo de saúde? Mas eu creio, viu, irmãos? Eu creio. Há uma necessidade de clamar a Deus. E eu creio que os ouvidos do Senhor estão abertos e as mãos estão estendidas. Eu quero pedir também a oração em favor da irmã Hilda. A irmã Hilda sempre precisa da oração. Os irmãos sempre se recordem de estar orando pela irmã Hilda, a irmã Alzira, que está acompanhando a irmã com problema de saúde e por essa razão não tem frequentado regularmente os cultos. Sim, é. Sim. Olha só, tá vendo? Pede a irmã Milene está pedindo oração em favor dele. Como está orando, Deus vai, olha ali, eu estou orando, Deus vai operar milagres. Eu creio no milagre de Deus, eu creio na mão poderosa do Senhor Jesus. Em nome de. Irmã, faz essa oração a Deus por nós, olha o Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, tremendo e poderoso. Glorificado seja o Senhor, aleluia. Ainda, Senhor, abençoe a tua vida. Ainda a minha, Senhor, aleluia. Deus, o pedido, Senhor, feito pela igreja. Aquela adolescente, Senhor, com essa moléstia. O Senhor é Deus de poder, Deus de milagres. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aí no lar, Senhor, fazendo esse pedido de oração, responde,
buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aleluia. Hoje você tem a oportunidade de adorar, então adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Senhor, aleluia. E cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Deus. Vamos clamar a Ele mais uma vez. A Ti eu vou clamar, Meu Deus, aleluia. pois tudo vem de Ti.
E nessa oração, quero fazer um pedido especial aqui em favor da vida do pastor Gênesis. Hoje tivemos a oportunidade de falar com ele e, por motivos até de saúde, ele está indo na igreja mais próxima lá. Mas vamos estar orando para que Deus sempre venha fortalecer a vida do seu Senhor, pastor Gênesis. Faz essa oração a Deus, vamos em nome de Jesus. Senhor. Oh, aleluia.
Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo de número 27. Graças a Deus. Apesar da projeção que é feita, é bom você folhear a palavra de Deus para você pegar aquela intimidade do texto físico. Amém? Hebreus, capítulo 9, e o versículo 27. Você nos ajuda a leitura aí, bem? Se você ajudar, vai ficar melhor. A leitura mais informada, mais lida, mais entoada, afinada. Vamos lá, Paulo. Me ajuda aí, Paulo. Puxa aí, Paulo. E aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos mais uma vez? E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vai, querido Pai eterno. Mais uma vez falamos contigo, Senhor, mais uma vez oramos a Ti. Mais uma vez suplicamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, traz vida sobre todos aqueles que divulgado receberem a Tua gloriosa palavra nesta noite. E que a Tua palavra tenha um lugar especial na vida de cada um de nós. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que também sejamos praticantes da Tua palavra, da Tua vontade. Assim nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, toda tranquilidade. Vamos aguardar você sentar. Amém. Vou até fazer a leitura de novo com vocês do texto que nós acabamos de ler. Hebreus, capítulo de número 9, verso de número 27. Vamos juntos mais uma vez? Bem como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Uma rápida palavra dentro desse texto. Esse texto, talvez um ou outro irmão vai se recordar. Alguns meses atrás, tivemos a oportunidade de fazer a leitura desse texto, o mesmo texto que nós estamos vendo hoje, nessa terça-feira. Seremos rápidos porque quero que vamos orar a Deus para que de uma forma bem objetiva a palavra de Deus seja entendida, guardada em seu coração, para você poder compreender a vontade de Deus. O versículo de número 27, ele já nos traz aqui uma grande verdade. Qual é a grande verdade que nós temos? Não há segunda chance. Observe bem, não há segunda chance. A morte chega, e quando a morte chega, quando a morte ela vem, ela elimina ou retira do homem qualquer oportunidade de uma outra chance. Após a morte, não há mais chance. Então não existe reencarnação? Não existe reencarnação. Porque a Bíblia é muito clara. Qual é a base bíblica para você dizer que não há reencarnação? É que aos homens estão ordenados morrerem apenas uma vez. Se houvesse reencarnação, a Bíblia ia dizer assim: aos homens estão ordenados a morrerem várias vezes. Como não há reencarnação, a Bíblia é categórica em dizer que aos homens estão ordenados a morrerem apenas uma vez. É importante nós entendermos dentro de um próximo passo, dentro dessa nossa reflexão desta noite, que Deus é Deus de juízo. Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, todo o nosso procedimento, ele gera um julgamento. Há um julgamento para todas as nossas atitudes e ações. Você veio aqui nessa noite, há um julgamento para essa ação de você sair da sua casa e estar reunido aqui nessa oportunidade. Quantos crentes não entendem, quantos crentes não se recordam, quantos crentes não imaginam, quantos crentes não dão importância que a sua conduta gera uma consequência no mundo espiritual. Eu vou repetir mais uma vez, você precisa compreender isso aqui. Toda a sua
sua conduta, toda a sua atitude, ela gera uma consequência. A depender da atitude que você tomar, você vai ter uma consequência melhor ou você vai ter uma consequência pior. Mas de qualquer forma, toda a sua atitude, ela vai gerar uma consequência. Diante de duas hipóteses ou diante de duas alternativas, quando você abraça uma delas, essa atitude de abraçar uma alternativa vai te gerar uma consequência. Você precisa entender isso. Essa é uma regra fundamental. Porque nós vivemos numa sociedade. Qual é o nosso problema hoje, na nossa sociedade do século XXI? Vivemos numa sociedade que é marcada pela impunidade. E nós trazemos a ideia da impunidade para dentro do meio evangélico. Nós trazemos a impunidade para o mundo espiritual. As pessoas pensam que podem fazer qualquer coisa, que podem cometer pecados, que podem se afastar de Deus, que podem não buscar a Deus e que isso não vai ter consequências. É como se eu estivesse falando do nosso Deus. Ele amaria a impunidade. Porque vou repetir mais uma vez: tudo aquilo que você faz na obra de Deus, tudo aquilo que você faz para o agradecimento do nome do Senhor, ou tudo aquilo que você deixa de fazer, você está trazendo sobre você consequências. Eu quero trazer aqui, veja bem, diante de vários julgamentos que a Bíblia fala, a gente poderia trazer aqui uma série de julgamentos, mas eu quero me limitar a conta do nosso tempo a 4 julgamentos. Vou apenas citar 3 e vou aprofundar um pouquinho mais. 4 julgamentos. Por que eu estou escolhendo esses 4 julgamentos? Porque esses 4 julgamentos, eles têm uma característica que são julgamentos para os nossos dias e projetando um pouquinho mais para frente. Portanto, são julgamentos para o presente, julgamento escatológicos, julgamentos para o futuro. Muito bem. Quais são esses julgamentos? O primeiro julgamento que eu vou apenas citar é o julgamento de Israel. Israel será julgado antes da sua restauração total. Pastor, onde é que a Bíblia diz? Onde é que a Bíblia traz a informação que antes da restauração total de Israel, Israel vai passar por um julgamento? A Bíblia vai dizer isso lá no livro do profeta Ezequiel. A nossa irmã vai nos ajudar. O capítulo de número 18. Eu quero que você entenda muito bem isso aqui. Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 30. Obrigado, irmão Jonas. Ezequiel, capítulo de número 18, o versículo de número 30, a Bíblia diz assim, veja bem: portanto, eu vos julgarei. Portanto, eu vos julgarei. O livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, e o versículo número 30, ele traz uma profecia relacionada ao povo de Israel. Então, a referência que nós temos nesse versículo não é um julgamento para a igreja, é um julgamento para Israel. Vou repetir a leitura: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vou completar a leitura. Me ajuda na complementação da leitura. Vamos juntos? Vinde e convertei-vos. Tem situações da Bíblia, eu vou confessar aqui para os irmãos que eu fico triste, mas não é a minha tristeza com a geração que nós estamos vivendo. Eu tenho uma tristeza com a geração que não ama a palavra de Deus e que não ama a palavra profética. Porque veja bem, ouça, me ouça, vocês entendem isso aqui. O livro do profeta Ezequiel, que foi escrito há mais de 500 anos antes de Cristo, há mais de 500 anos antes de Cristo, eles fizeram a linha de tempo, então nós teremos mais de 2.500 anos. O livro do profeta Ezequiel, ele foi escrito, e uma boa parte desse livro trata exatamente da nossa época. 2.500 anos atrás, há
mais de 2.500 anos atrás, o livro do profeta Ezequiel foi escrito, e o cumprimento da palavra profética, que nós vamos encontrar em várias referências e várias passagens do livro de Ezequiel, é para hoje. Olha só, Paulo, por que eu falei que há uma tristeza no meu coração? Porque nós estamos diante de profecia de mais de 2.500 anos. Olha o que eu estou dizendo. Nós estamos diante de profecia de mais de 2.500 anos que estão se cumprindo hoje. Pastor, mas eu não sabia. Pois é aí que está a minha tristeza. É aí que reside a minha tristeza. Porque Deus levanta um profeta chamado Ezequiel, usa esse profeta, e a palavra profética, através do profeta Ezequiel, ela ganha corpo, ela ganha cumprimento nos dias que nós estamos vivendo. Porque veja, raciocina comigo, veja comigo, como é que Deus vai prometer, como é que Deus vai anunciar que vai julgar o povo de Israel, se há 100 anos atrás esse povo nem existia? Há 200 anos, pastor, existia como povo, mas não existia como Estado organizado. Não havia uma nação organizada. A nação de Israel não era politicamente organizada. Então, como eu vou ter uma profecia, e como essa profecia é capaz de cumprir, se eu não tenho povo, que essa profecia ela é voltada para esse povo? Veja, então, que teoricamente falando, seria impossível, Ezequiel capítulo 18, versículo 30 se cumprir. Mas como a palavra de Deus ela não passa, como a palavra de Deus ela é fiel, como a palavra de Deus ela é verdadeira, nós estamos agora diante desse milagre. Então Ezequiel capítulo 18, versículo número 30, está ganhando cumprimento. Quando, pastor? No seu dia, nos nossos dias, nos dias que eu estou vivendo. A palavra profética está cumprindo agora. Não era a palavra de Ezequiel, não se cumpriu há 500 anos, é hoje, é agora. Agora que a palavra está sendo cumprida. Quem entendeu o que eu falei? Diga comigo, amém? Pastor, volto a dizer para vocês, a minha tristeza é que nós estamos vivendo uma época rica do ponto de vista profético. Nós estamos vivendo uma época rica do cumprimento da palavra profética, mas infelizmente as pessoas não estão se dando conta do cumprimento da palavra profética nos dias que você está vivendo. Pastor, qual é o problema de Israel? Você é acostumado a ouvir, você já ouviu várias vezes, que a nação de Israel é como se fosse a menina dos olhos de Deus. De fato é. De fato é. Você já ouviu alguém pregar na igreja, alguém ensinar por aí, que a nação de Israel é imbatível porque Deus tem feito Israel sob qualquer pretexto, sob qualquer contexto. Em qualquer situação, Israel não é derrotado. Isso é fato. De certa forma, sim. Israel, depois que se tornou um Estado independente, uma nação independente, até hoje Israel não perdeu uma batalha. Olha o que eu estou falando. Israel não perdeu uma batalha. Vou dizer de novo, Israel não perdeu uma batalha. Pastor, isso é bom? Claro que é. Mas essa nação que não perdeu nenhuma batalha depois que se tornou um Estado organizado, essa nação vai passar por esse processo. Qual é o processo? Um processo de julgamento. Presta atenção, só para entender agora claramente. Como eu estou falando de uma palavra profética que se cumpre os nossos dias, eu vou te dar um cumprimento dessa palavra profética nessa semana agora. Nos últimos 7 dias. Eu vou te dar um cumprimento dessa palavra profética. O que acontece com Israel? Israel imagina que todas as vitórias, todas as conquistas que consegue fazer, faz porque é um povo inteligente. Israel pensa que todas as conquistas que consegue fazer, faz porque tem ajuda de um país forte chamado Estados Unidos. Israel não pensa, não entende, não imagina que as vitórias que esse povo tem ao longo
desses anos recentes deve ser ao projeto que Deus tem para essa nação. E hoje ainda, vou repetir mais uma vez, hoje ainda há um forte sentimento por parte dos judeus de que eles são uma super nação, porque eles são super inteligentes, porque eles são super precavidos, porque eles são super tecnológicos e eles conseguem qualquer coisa. Eles não reconheceram ainda, veja, não reconheceram ainda que aqueles que eles crucificaram aproximadamente há 2000 anos atrás era o Messias prometido. Ainda não reconheceram. Então o que vai acontecer com essa nação? A nação está lá, e o profeta Ezequiel também fala disso. A nação é restaurada, a nação se levanta, é um exército forte. Mas eu vou te perguntar uma coisa para você: o que falta para o povo de Israel? O que está faltando? E responda: o que está faltando é o derramamento do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai dizer, Luciano, que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, sopra, profetiza. E aí Ezequiel vai profetizando, e a última etapa da profecia de Ezequiel, sabe qual é? É o derramamento do Espírito. Veja, nós estamos entre as profecias de Ezequiel. A última profecia de Ezequiel, a última parte da profecia, ainda não cumpriu, mas vai cumprir. E quando a profecia vai cumprir, não vai primeira. Leva essa palavra. Leva essa palavra. Quando o povo de Israel lembrar, reconhecer que aqueles que eles mataram, aqueles que eles crucificaram há aproximadamente 2000 anos atrás, é o Messias. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será o quê? Será salvo. Não serão mais Estados Unidos que vão proteger Israel. Não é a Inglaterra, não é a França, não é a OTAN, é o próprio Jesus que virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá atender ao clamor do seu povo. Aleluia! Você pode dar glórias a Deus por isso. Aleluia! Pastor, o que vai acontecer com Israel? A história de Israel, nesse período que nós chamamos de tribulação, e período menor de grande tribulação, vai ser uma história triste do ponto de vista de sofrimento. A nação vai ser balançada, sacudida, até reconhecer que eles não são nada e que eles precisam do Messias, que eles precisam do Senhor. Aí eles vão clamar: ora, vem Senhor Jesus. Aleluia! Dá mais um glória a Deus, aí, vamos ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Depois do julgamento, que eu estou apenas citando o julgamento da nação de Israel, existe um julgamento que muito crente não sabe. Você vai participar dele como juiz. Qual é o julgamento? Por gentileza, coloque para nós o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 6, e o versículo de número 5. Talvez seja novidade para um outro aqui, presta atenção que a Bíblia está dizendo: para nos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa jogar entre seus irmãos. Coloca o versículo de número 3, volte para mais um pouquinho, o versículo de número 3. Olha o que a Bíblia diz, olha bem. Paulo perguntando: não sabem vocês? Imagina Paulo aqui, faz essa pergunta, ele lança essa indagação: ei, você não sabe? Aí você vai falar: o que, Paulo? Que eu não sei. Aí ele completa dizendo: você não sabe que você vai julgar quem? Você sabia que você vai julgar os anjos? É isso que Paulo está perguntando. Ô Jonas, você sabia que você vai julgar os anjos? Paulo, você sabia que você vai ser julgador dos anjos? Cleidson, você sabia que você vai julgar os anjos? Luciano, você sabia que você vai julgar também os anjos? Olha o que Deus tem preparado para você. Pastor, eu não sabia de muita coisa, mas é melhor você saber que Deus tem muita coisa para a sua vida. Aleluia! Inclusive que você vai julgar os anjos. E eu vou dizer como é que você vai julgar os anjos. Qual foi o problema desses anjos que serão julgados? Sabe por quê? Eles serão julgados porque eles
havia determinado para eles. E o que esses anjos fizeram? Seguiram uma rebelião liderada pelo chefe deles, o diabo, o adversário morto da igreja do Senhor hoje. Qual foi o problema? Vou repetir mais uma vez. Os anjos deixaram a posição deles. O que significa isso? É fácil você entender. Deus colocou o anjo aqui, Deus colocou outro anjo aqui, Deus colocou outro anjo aqui e diz: o seu trabalho aqui é esse, o seu trabalho aqui é esse, o seu trabalho aqui é esse. O diabo ele foi no pé do ouvido e espalhou uma rebelião através de uma grande mentira, e aí ele vai tirando desses anjos os seus lugares, fazendo com que esses anjos desobedecessem a Deus. Qual é o pecado do diabo até hoje? O que o diabo é mestre? O que o diabo gosta de fazer? O diabo ele gosta de insuflar, o diabo ele gosta de insinuar para que você saia de onde Deus te plantou, de onde Deus te colocou. Você tem certeza que onde você está foi Deus que te colocou? Então não saia, porque esse é o pecado do diabo. A rebelião do diabo é fazer com que o homem, o diabo se rebela e faz o homem se rebelar. Como é que o diabo faz o homem se rebelar? Fazer com que o homem ande de acordo com a sua própria vontade, a sua própria determinação. Nós devemos andar de acordo com aquilo que Deus determina para nós, não sei o que conta. O que conta é a palavra, é a vontade, é a determinação de Deus, pastor. Mas ali, lá vai ser melhor. Foi exatamente isso que o diabo disse para os anjos: se você sair daqui e for para lá, lá vai ser melhor para você. Se você sair daqui e for para lá, lá você vai ter mais poder. E aí muitos anjos saíram, seguiram e fizeram a rebelião com o diabo, e aí eles serão julgados por qual razão? Porque eles desobedeceram a ordem de Deus. É por isso que eu tenho maior medo de receio e temo fazer alguma coisa por mim mesmo e não fazer de acordo com a vontade dele, fazer de acordo com a vontade de quem? De Deus. Cumpra a vontade de Deus na sua vida, execute a determinação de Deus, fique plantado onde o Senhor te colocou. Agora, como é que crente vai julgar os anjos? Aí eu vou te explicar como é que crente vai julgar os anjos. Você vai julgar os anjos através do seu testemunho. Tem muita gente que não sabe disso. Você precisa entender isso aqui uma vez por todas. Você condena o mundo, você condena os anjos, você julga os anjos através do seu testemunho. Faz esse favor, filho, vem aqui. Você vai me ajudar? Faz favor. Vamos ajudar aqui, eu vou te criar uma situação hipotética aqui. Felipe é um atleta, praticante uma modalidade esportiva, e nessa modalidade esportiva conseguiu grande projeção. Aí o diabo diz assim: quem chega onde o Felipe chegou, nunca vai ser crente. Você está entendendo? A acusação que o diabo faz é assim: quem chega onde ele chegou, não é crente. Aí ele acusa, porque ele é o nosso acusador. E quando o Felipe ele se mantém fiel a Deus, apesar das circunstâncias que o diabo cria para que você seja fiel, você continua sendo fiel através deste, preste atenção, através deste testemunho. Se ele é fiel, um outro igual a ele, na mesma condição que ele, poderia também ser fiel. Porque o ser humano ele gosta de dizer assim: Senhor, é impossível ser fiel, é impossível falar a verdade quando a mentira vai me trazer benefícios. Me permite aqui falar uma coisa aqui para a atenção. Camarada, diante do benefício previdenciário, ele tem que contar uma mentira para poder usufruir daquele benefício. Aí o diabo diz: todos aqueles que precisam receber um certo benefício da Previdência Social, naquela situação, vai contar mentira. Aí chega o irmão servo de Deus, ele prefere perder o benefício aqui na terra, mas manter o benefício lá no céu.
Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Que era mais jovem, que todo advogado entrou. Aí o diabo disse: advogado não vai ser salvo. A partir do momento que você tem um advogado que não se corrompe, sabe o que acontece com ele? Ele condena todos os demais. A gente sempre diz assim, preste atenção, isso é senso comum. Todo político é o quê? Pode aproveitar. Todo político é o quê? Ladrão. Corrupto. No dia que eu tiver um político que não é ladrão, que não é corrupto, o que ele faz? Ele condena todos os demais. Vocês entenderam que o crente, através do testemunho, ele condena? O seu testemunho, Deus vai usar. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus vai usar o seu testemunho nesse julgamento. Porque se você é fiel a Deus, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à doença, você está aqui na casa do Senhor. Então é uma razão para talvez alguém que não veio aqui hoje. Mas você quer dizer que quem veio à igreja, o testemunho dele condena quem não vem? Você entendeu a palavra, é isso mesmo, vai ser bom. Senhor igreja, quem compreendeu isso aqui? Pastor, a camarada passou por um processo de crise familiar grave. Quando a pessoa passa por uma crise familiar grave, ela vai procurar o pecado até para poder aliviar mente, psicológica, etc. E aí quando você tem uma pessoa que vive uma crise, passa por uma crise, mas se mantém fiel a Deus. Agora você já entendeu essa história? Amém? O fiel condena o infiel através do seu testemunho. Quantos jovens que dizem assim: é impossível um jovem ser crente, é impossível ser fiel a Deus, é impossível um jovem vir à igreja para receber uma palavra dessa, por exemplo, porque jovem tem movimento. Mas quando você tem um jovem que vem aqui porque ama a palavra, quer receber a palavra, o que acontece? Você já sabe. Irmão, presta atenção. É por isso que a obra do crente acompanha o crente. O crente morre, mas a obra acompanha. O crente é arrebatado, mas a obra acompanha o crente. Aleluia. Essa mão abençoada aí. Dá glórias a Deus, aleluia. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E nós vamos encerrar agora trazendo aqui uma citação breve sobre o último julgamento do tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? Nós temos o tribunal de Cristo em várias passagens da Bíblia, mas eu vou usar aqui a passagem de Romanos capítulo 14 e o versículo de número 10. Romanos capítulo 14 e o versículo de número 10. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Traduzindo, o que Paulo está querendo dizer? Mas você, por que você, desculpa a expressão, por que você se intromete na vida alheia, na vida do teu próximo? Por que você fica dizendo que está certo ou que está errado? Você não é juiz. É isso que Paulo está dizendo. Você não tem que ficar avaliando a vida de ninguém, porque quem olha no culto alheio vai acontecer o que aconteceu com Caim. Qual foi o problema de Caim? O problema de Caim é que, em vez de adorar a Deus, ele ficou de olho no culto de Abel. Olha o que a Bíblia diz. Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também, porque desprezas o teu irmão. Aí a Bíblia vai dizer: leia comigo: pois todos havemos de comparecer antes. Olha aqui para mim. Queira Deus, lute para isso, para você chegar lá no tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? A expressão é a seguinte: a expressão dele é a seguinte. O que ela traz? O que ela significa? Os atletas, eles corriam, imagina os carros, eles corriam na pista, eles estavam ali participando das suas competições, e no final eles tinham que parar aqui num tablado. O que era esse tablado? Era como se fosse um palanquezinho, tá?
E eles paravam ali. E esse local era chamado de Bema. Quando ele chegava ali, chegava ali, então ele era coroado. Ele recebia a recompensa quando ele desempenhava os seus desafios. Veja bem uma coisa, minha observando. O que acontece com você? O crente, quando ele chegar no céu, falando crente, quando ele for arrebatado, o que vai acontecer com esse crente? Ele vai passar também por um tribunal. E nesse tribunal, o que vai ser julgado não é o crente, porque o crente já foi julgado. Preste atenção, não o crente. Porque nós já fomos julgados na cruz. O que vai ser julgado? As obras do crente. Aquilo que você fez. Aquilo que você faz. Você será julgado por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer, pastor. Na minha opinião, você não será julgado por aquilo que você deixa de fazer, porque quem não faz, eu creio que é difícil até entrar ali no céu. Como é que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Apocalipse capítulo 2 fala de 4 igrejas. Olha aqui para mim. Apocalipse capítulo 2 fala de 4 igrejas. Primeira igreja, Éfeso. Segunda igreja, Esmirna. Terceira igreja, Pérgamo. Quarta igreja, Tiatira. Aí quando você pula para o capítulo 3, você encontra mais 3 igrejas. Quais são elas? Sardes, a outra igreja, Filadélfia, e a 7ª igreja, Laodiceia. Você sabe o que tem de comum na mensagem do anjo a essas 7 igrejas, desde a primeira igreja? Quem se lembra da primeira igreja? Éfeso. Jesus sempre diz assim para a igreja: eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso, o que Jesus diz? Eu conheço as tuas obras. A igreja de Esmirna, o que ele diz? Eu conheço as tuas obras. A igreja de Tiatira, o que ele diz? Eu conheço as tuas obras. A igreja de Pérgamo, eu conheço as tuas obras. A igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras. A igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras. E a igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras. Olha aqui, você pode até dizer que é crente, mas eu sei se você é crente, é por aquilo que você faz, é pelas suas obras. Então, quando Jesus olha a mensagem de Deus, olha a mensagem de Deus para os nossos dias, eu fico, a gente fica até pensando, até falar, você tem um peso muito grande para falar isso. Meu irmão, preste atenção, crente, ele é crente por conta daquilo que ele faz. Você não é crente porque ele diz que você é crente. Você não é crente porque você tem uma carteirinha de membro, de pastor, de evangelista, enfim, de qualquer credencial que seja. Você é crente, você é servo, é por aquilo que você faz. Pastor, então, pois é, só vai entrar no céu aquele que trabalha. Quem não trabalha não vai. Porque Jesus já disse assim: bem-aventurado aquele que quando vier, olha aí para mim, bem-aventurado aquele que quando vier fazer o que? Achar fazendo. Preste atenção. Tem uma coisa séria. Tem muito crente que vai ficar. Um dia vai falar para mim, eu não entendo isso. Não entende isso o que, pastor? Que o crente tem que ter obras. Que o crente tem que ser trabalhador na obra de Deus, porque Jesus só conhece quem tem obras. Quem não tem obras, ele desconhece. Por isso, vou repetir mais uma vez. Primeira igreja, Jesus diz: eu conheço as tuas. Igreja de Esmirna, conheço as tuas. A igreja de Tiatira, conheço as tuas. Pérgamo de Tiatira, conheço as tuas obras. Pastor, por que aquele braço cruzado? Aquele crente que está acomodado no sofá da sua casa, quando ele poderia estar orando, jejuando, evangelizando, cultuando a Deus, e não cultuando. Qual é a situação dele? Qual é a obra que ele tem para apresentar ao Senhor? A palavra é muito simples. Eu conheço aquilo que você faz. Se você não fizer, eu não te conheço.
Você entendeu? Eu vou repetir uma vez. Eu conheço aquilo que você faz. Eu te conheço por aquilo que você faz. Vou repetir. Eu te conheço por aquilo que você faz. E se você não fizer, eu não te conheço, porque eu só te conheço por aquilo que você faz. Dá um jeitinho de trabalhar para Jesus enquanto é tempo. Dá um jeitinho de ler a Bíblia enquanto é tempo. Dá um jeitinho de orar e consagrar a tua vida enquanto é tempo. Porque o Senhor só conhece aquele que faz alguma coisa. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. É por aquilo que você faz que você é conhecido no reino espiritual. Não é por aquilo que você diz, é por aquilo que você entendeu. Ou é difícil entender? Fácil entender. Pastor, então o que é um crente? É fácil também você entender. Crente, ele é um mordomo das preciosas oportunidades. Traduzindo isso aqui para você. Quantas vezes você tem uma oportunidade? Olha aí. Quantas vezes você tem uma oportunidade? Você não abraça a oportunidade. Você vai chorar lá na frente. O tempo que cada um tem para entender o que eu estou falando agora, ele é variável. Uns entendem com mais rapidez, outros com menos rapidez, e outros nem vão entender. Porque Jesus já está vindo aí. Aqueles que têm um pouquinho mais de experiência espiritual estão entendendo o que eu estou falando. Você é um administrador das oportunidades que Deus te dá para trabalhar para Ele. Toda vez que você perde a oportunidade de trabalhar para o Senhor, de fazer a obra do Senhor, você vai gerar consequências para o seu futuro. Lá na frente, você tem consequências. Pastor, mas como assim? Eu dou um exemplo aqui, não estou falando aqui de irmão algum, não estou pensando em ninguém, não estou citando ninguém, nome de ninguém, situação. Mas imagina, nós até conversando sobre isso esses dias atrás, aqui eu creio que você precisa estar preparado. Vamos ouvir o irmão que vai estar pregando a palavra de Deus, a oportunidade que ele tem. Ele é um administrador da oportunidade que tem de fazer a obra de Deus. Aí o obreiro chega aqui, o irmão chega aqui e diz: ah, pastor, não estou preparado. Ele deixou de administrar a oportunidade que Deus deu. E o que é trabalhar para Jesus? Trabalhar para Jesus, você não precisa ir para a África. Você não precisa ir para a Ásia. Se Deus te mandar, você vai. Se Deus te mandar para a Ásia, você vai. Se Deus te mandar para a África, você vai. Mas como que você trabalha para Jesus no seu dia a dia? Aqui, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, você tem oportunidade. Oportunidade de fazer o quê? De louvar, de fazer a obra de Deus. O irmão Tatiana me permite até citar o seu nome, que a senhora foi a última que cantou. Vamos ouvir a irmã Tatiana, foi a oportunidade que ela teve. E se ela canta com tristeza? E se ela canta com peso? E se ela canta não querendo cantar? Se ela canta não querendo louvar? Se ela canta não querendo adorar? Por aquilo que ela faz, ela será o quê? Julgada. O tribunal de Cristo é para isso. Você entendeu o que é o tribunal de Cristo? Você tem uma igreja, imagina, 100 crentes. 100 crentes presentes. Vamos colocar mais, 200 crentes presentes. A pergunta é: qual é a motivação de cada crente para vir à igreja? Inscreva-se para assistir a mais cultos como esse.